Eu explorei fatos e teorias sobre o mestre, desde as mais populares até as mais desconhecidas. Porém, nesse vídeo aqui, eu não vou simplesmente te apresentar teorias, mas sim fatos confirmados pelo próprio mestre. Portanto, se ainda não deu like nesse vídeo, eu sugiro que faça isso agora. E sem mais delongas, vamos explorar a parte 2 desse iceberg do mestre. A verdade é que o mestre já suspeitava que poderia vir a perder seu canal no YouTube, e posteriormente lamentou o ocorrido. Sua única lamentação era que seus vídeos não se limitavam apenas a piadas de sexo, mas também abordavam liberdade de expressão, algo que, segundo ele, as diretrizes atuais não permitem mais. Ele destacou que eram sátiras sem relação com a realidade e com restrição de idade ainda por cima, que inclusive é a função mais inútil do YouTube hoje em dia. Afinal, tenta colocar algo realmente mais 18 aqui pra você ver o que acontece. Bom, mas enfim, o mestre acredita que separar a realidade da ficção nos define como ser humano, tanto quanto sentir prazer sexual. E ele espera que a valorização da liberdade de expressão continue, por mais que o mundo não mude muito por causa disso. Bom, isso que eu acabei de ler pra vocês foi conteúdo da descrição do seu primeiro vídeo de 2019, originalmente intitulado De Jonas para Vir Jonas. No entanto, ele preferiu Parada do Orgulho Virgem, que na minha opinião é ainda mais engraçado e criativo. O mestre possui uma conta no Bandcamp, onde compartilha todas as suas faixas já produzidas. O estilo de música que ele cria lembra muito o estilo de vídeo que ele produz também. E aqui estão alguns exemplos das suas faixas mais recentes. Na descrição do vídeo Satiríase, o mestre destacou a ideia de que a expressão "a vida continua" não deve ser lembrada somente em momentos trágicos, mas sim que a vida exige que continuemos constantemente. A criatividade é ressaltada como algo crucial, especialmente quando a gente enfrenta desafios. O mestre mencionou ainda comentários sobre os seus vídeos causarem desconforto, atribuindo isso à mentalidade confortável do mainstream. Os seus vídeos são apresentados como uma alternativa que busca estimular a criatividade, lembrando que a vida nem sempre vai ser tão confortável assim. Além disso, ele reflete sobre os seus 10 anos do formato de edição, com um toque de humor ao mencionar seus feitinhos salientes e a esperança de que os espectadores gostem do vídeo. O Jonas Taquino é um canal secundário do Mestre3224, que a maioria de vocês não deve sequer conhecer, dado o número de inscritos que esse canal possui. O mestre chegou a publicar apenas 2 vídeos, sendo uma música e o outro a prévia de um de seus aclamados MVs. E se a gente parar para analisar um pouquinho esse canal, a gente percebe que a intenção do mestre era meio que mostrar os bastidores, making-offs pros seus fãs. Aliás, uma ideia incrível, por sinal. Por favor, mestre, continua com esse canal, mano. Tu podia até fazer live editando, ia ganhar dinheiro pra caralho. E de quebra ainda ia saciar a curiosidade do seu público, mano. Os seus vídeos servem até como material de estudo pra quem quer fazer poop ou MV, cara. A descrição desse vídeo aborda uma perspectiva crua sobre a natureza humana, sugerindo que não há motivos para orgulho ou vergonha em relação a ela. O mestre destaca a necessidade de abordar o corpo humano com a mesma objetividade usada para criar armas e conquistar territórios. Aqui tem uma provocação ao leitor ao questionar se parece louco por expressar essas ideias, vinculando a brutalidade da lei do mais forte e a aversão ao estilo da morte dos seus privilegiados. O tom desafiador sugere uma crítica à sociedade e às suas normas, enquanto o final menciona o gosto pelo consumo e o pagamento de tributos em dia, adicionando uma camada de ironia ou sarcasmo à sua mensagem. De acordo com o mestre, o Poop não é exatamente uma produção de conteúdo convencional, pois sempre teve mais a ver com desprodução do que qualquer outra coisa. A verdadeira graça está em observar como cada editor desconstrói as fontes. Quando o autor expressa a intenção de fazer o espectador sentir algo fora do comum, utilizando metáforas ousadas, por exemplo. E embora algumas pessoas possam interpretar isso de maneira diferente, o Pooper mantém um tom descontraído.
No meu iceberg anterior eu mencionei uma foto supostamente vazada do mestre, e apesar de eu ter dito que essa informação não estava confirmada, na verdade foi confirmada sim. O indivíduo retratado na imagem é de fato Jonas. Mas calma, deixa eu explicar melhor. Acontece que fizeram uma fanart baseada nessa imagem aqui. Aí a pessoa que desenhou perguntou pra ele se de fato aquele indivíduo se tratava dele. E o mestre respondeu que sim. Embora até onde eu sei essa foto já seja um pouco antiga e ele esteja um pouco diferente hoje em dia, sendo que alguns boatos dizem que ele tá usando cabelo longo. Inclusive eu queria agradecer aqui o Obelisco, mano, foi ele que me passou essas informações e também os links do Mediafire. Sem você essa parte 2 aqui sequer existiria, mano. Muito obrigado mesmo. Aqui ele menciona que repete algumas coisas no vídeo como uma forma de aperfeiçoamento técnico e também para preservar aspectos do passado. Ele destaca também que a conversa séria não é o foco, referindo-se ao episódio anterior de Chaves em que uma expressão controversa foi utilizada. O mestre critica a mudança de atitude das pessoas, lembrando que riram quando o personagem passava por situações difíceis. Ele argumenta que enquanto a fome pode matar, piadas devem ser uma parte essencial da vida. E finaliza daquele jeitão 3224, expressando o desejo de que os espectadores gostem tanto do vídeo a ponto de enviar calcinhas pelo correio. Na verdade, esses vídeos foram privados, entre algumas aspas. Assim como eu citei anteriormente, o mestre tem uma conta no Mediafire, onde salvou todos os seus vídeos deletados, de 2018 até 2022. E hoje em dia eu só tenho acesso a esse link graças ao Obelisco que enviou ele pra mim via Discord. Mas é claro, pra quem se interessar, o link vai estar na descrição. Nessa descrição, o mestre destaca a importância do sexo como uma necessidade fisiológica e critica aqueles que buscam reprimir a atividade sexual alheia. Ele argumenta que reprimir o sexo pode desequilibrar o desenvolvimento mental e físico, sugerindo que alguns indivíduos tiram vantagem desse controle. A ênfase é colocada na diferença entre carinho e estupro, defendendo a liberdade de escolha e criticando a demonização do sexo. Mestre 824 expressa a ideia de que viver sem praticar sexo pode ser uma escolha, mas rejeita a imposição dessa decisão aos outros, destacando a individualidade na abordagem desse tema. Olha, esse vídeo deu bastante trabalho para roteirizar e editar, então eu ficaria muito agradecido se pudessem colaborar com qualquer valor possível. E para quem não quer perder a parte 3 desse iceberg, basta estar se inscrevendo aqui no canal. Isso aí é de graça, tá? E agora que todos os meus objetivos com esse vídeo foram alcançados, eu vou ficando por aqui, então fiquem todos com Deus e até a próxima.